Olá pessoal, amigos, colegas, é um prazer estar aqui de novo, trazendo mais conteúdo para vocês. Nós estamos aqui então seguindo com a série de vídeos sobre avaliação cardiovascular, da queixa principal até o exame complementar. E hoje nós vamos trazer vários detalhes sobre como escolher o exame cardiológico mais adequado, ou a combinação deles, adequando a quê? Adequando ao paciente, ao seu diagnóstico, à fase da doença que ele se encontra, ao estado hemodinâmico que ele se encontra, né? No vídeo anterior nós falamos de perfil hemodinâmico. Então hoje nós vamos falar um pouquinho de cada exame, não vou aprofundar em cada exame detalhadamente, nós teremos vídeos específicos para isso, tá? Então hoje nós vamos fazer isso, vamos falar um pouquinho sobre a periodicidade, com que frequência a gente repete cada exame e dependendo da necessidade, né, daquele paciente, a gente escolhe um exame ou outro, dependendo da idade, dependendo do motivo que a gente tem para fazer esse exame. Tudo isso a gente vai ver aqui nesse formatinho de videoaula que nós vamos fazer daqui a pouquinho, tá legal? Então fiquem com a gente, sigam os nossos slides aí e se tiverem perguntas, vão deixando as perguntas aí nas nossas redes sociais que a gente vai interagindo com vocês, beleza? Vamos seguir aqui então com nossos slides neste momento. Olá pessoal, então seguindo aqui com nossos slides para que a gente tenha um roteirinho ali para ir acompanhando e falando sobre cada aspecto dessa videoaula, né, desse formatinho de videoaula. Então é uma quarta videoaula e hoje nós vamos falar sobre a escolha, né? Nós estamos nessa série da avaliação de cardiovascular, da queixa principal até os exames complementares, e hoje nós vamos falar da escolha, né? A escolha dos exames complementares cardiovasculares. Nós vamos restringir hoje aos exames que são específicos cardiovasculares, ok? Então vamos lá. Quais são eles, né? Que exames cardiovasculares nós temos na rotina simples, na rotina ambulatorial, né? Esses exames eles são feitos basicamente, raras exceções, sem a sedação do paciente, né? Com uma contenção mecânica ali para que eles sejam realizados. Eles não são invasivos, né? Então, são exames que você pode rotineiramente realizar nos seus pacientes cardiopatas para identificar em que fase da doença eles estão, se há um comprometimento sério do coração, do funcionamento do coração, se há um comprometimento dos órgãos que o coração pode influenciar se ele está doente, se tem algum órgão, por exemplo, o pulmão, que pode influenciar no funcionamento do coração, né? Que a gente chama de cor pulmonar, uma condição que o coração sofre muito por um problema pulmonar, tá? Entre outros fatores, né? Por exemplo, você tem um diagnóstico comprovado daquele paciente, ele é cardiopata, mas ele é estável, então de quanto em quanto tempo você pede qual exame, tá? Então, nós temos o ecodoppler cardiograma, né? Nós temos o eletrocardiograma, a pressão arterial, a aferição de pressão arterial, o Holter, né, que é o monitoramento eletrocardiográfico, normalmente fazemos por 24 horas, né, dá para fazer Holter por mais tempo, até dá, mas não é o que a gente usa de praxe. E a radiografia de tórax, né, que também nos ajuda muito e pode ser focada na suspeita cardiovascular ali, né, na suspeita para avaliação de uma possível cardiopatia e consequências dela, tá? Então vamos falar de cada um aqui, né? Quando a gente escolhe o ecocardiograma, quando é obrigatório, mandatório você usar o ecocardiograma como um exame complementar no seu paciente? Quando há um sopro. Tá? Quando há sopro, a gente não pode deixar de pedir o eco. O sopro diz pra gente que tem algum problema na grande maioria das vezes, em alguma válvula. Existe então condição que não há problema na válvula e ainda tem sopro? Existe, né? Por exemplo, uma anemia um pouco mais profunda, que faz com que o sangue fique muito menos viscoso, né? E aí o fato só dele passar por alguns grandes vasos da base, ele pode produzir um som, né? Que é o sopro. O sopro nada mais é do que um som que nós escutamos quando utilizamos o estetoscópio nos focos, né, de auscultação. A gente tem lá o PAN do lado esquerdo, né, pulmonar, aórtico, mitral, um triângulo que a gente aprendeu na semiologia lá, e o T lá do lado direito para ouvir o foco tricúspide.
basicamente, né? Há algumas mudanças ainda, dependendo dos pacientes. Isso nos cães. Nos felinos, normalmente na borda external, do lado esquerdo, e na borda external do lado direito, são os locais de mais fácil ausculta das bulhas cardíacas. Então a gente está lá fazendo a ausculta cardiovascular, a ausculta cardiopulmonar, por que não, né? Muitas vezes a gente está focando ali no pulmão também, mas nós escutamos um sopro, né? Esse sopro ele pode ser sistólico, ele pode ser diastólico, ele tem a sua graduação de 1 a 6, né? Já mencionei isso em vídeos anteriores, quando nós falamos do exame físico, da inspeção. Então, se você ouvir o sopro no seu paciente, obrigatoriamente você precisa fazer um eco, tá? E se eu não ouvir sopro, né? E não ouvir mais nada, que exame eu peço? Então, por exemplo, aí nós vamos olhar outros aspectos, né? Então, por exemplo, você pode pedir um exame de ecodopplercardiograma para fazer uma avaliação pré-anestésica, né? Ele vai fazer uma sedação, uma anestesia geral, por exemplo, para fazer tratamento bucal. Só que ele tem... Aí você vai olhar para a identificação daquele paciente, né? Que raça ele é, que porte ele tem, que idade ele tem. Nós sabemos, por exemplo, que cães acima de 13 anos, por exemplo, 90% deles tem alguma lesão em válvula. Às vezes você não está auscultando aquele sopro porque a condição do ambiente não é favorável, ele está muito ofegante, tem algumas condições que fazem com que você não ausculte o paciente obeso, né, abafamento das bulhas. Então, e você não ausculta nenhum ritmo irregular. Nós vamos falar já do eletrocardiograma, que avalia especialmente o ritmo. Mas você pode pedir um ecocardiograma desse paciente, porque ele vai te dar informações anatômicas, se tem alguma lesão de válvula, mesmo que você não foi capaz de ouvir um sopro. E você não ouviu nenhuma arritmia séria, né? Muitas vezes, quando o paciente está calmo o suficiente, nós conseguimos perceber a arritmia sinusal só pela auscultação, né? A frequência cardíaca dá uma diminuída na inspiração, né? Então, quando inspira, aumenta a pressão torácica, aumenta o estímulo vagal. Logo no início da expiração, então é na inspiração que tem o estímulo, no início da expiração começa a diminuir a frequência cardíaca. Quando termina a expiração, aquele coração bate um pouco mais rápido novamente. Esse ciclo se repete. E às vezes você consegue perceber só na ausculta que esse ritmo ele é um pouco irregular, mas ele se repete com a respiração. Então isso é uma arritmia que a gente não se importa muito com ela, porque ela é fisiológica e mostra que o drive, né, o drive do sistema nervoso autônomo, ele é um drive parasimpático, né? A gente sabe que os pacientes que têm uma doença cardíaca que causa insuficiência cardíaca precisam do drive simpático mais estimulado. Então ele não tem, ou na grande maioria das vezes não tem essa variação de ritmo por causa do estímulo parasimpático. O estímulo parasimpático ele é tão pequeno e o drive adrenérgico, o drive simpático, o estímulo simpático é tão exacerbado por tanto tempo, de forma crônica, que aquele paciente ele não consegue sofrer os efeitos dos sinais parasimpáticos, que seria essa arritmia sinusal perceptível na inspiração. Então, se você tem essa condição e o paciente é muito velho, né, ele é senil, você pode optar pelo eco exclusivamente, porque ele vai te dar informações detalhadas de anatomia, ele vai te dar informações de fluxo, ele vai te dar informações importantes de tamanho, de espessura de músculo, né, do ventrículo esquerdo. Você pode ter um paciente aí com doenças endócrinas, com doenças crônicas, nefrológicas, por exemplo, e ter uma hipertensão pulmonar que pode estar causando hipertrofia, por exemplo. Então, o ecodopplercardiograma para pacientes senis, ele é muito indicado, ele ajuda muito a ter raciocínios sobre o estado cardiovascular e hemodinâmico daquele paciente, tá? Mesmo que você não escute um sopro evidente, tá? Escutou o sopro, né? Auscultou o sopro, você precisa obrigatoriamente fazer um eco. Se você não auscultou o sopro, o paciente é senil, e você acha que a sua escuta pode ter sido falha, e não ouviu nenhuma arritmia séria, né, uma taquiarritmia muito acelerada, ou uma bradiarritmia muito devagar, com um ritmo muito lento, aí você pode optar pelo eco mesmo assim, mesmo que seja uma avaliação pré-anestésica,
você simplesmente pode ver o eco como uma forma de uma avaliação bem legal para esse paciente. Ok? E o eletro? Né? O eletro, diferentemente do eco, ele avalia ritmo, ele vai analisar como está se comportando a parte elétrica daquele coração. Né? Lembra do sistema especializado de condução elétrica do coração? Que é basicamente, né, tem muitas variações, na verdade assim, tem muita complexidade anatômica, mas ele é composto do nó sinusal ali, né, perto das veias, perto do teto do átrio direito ali. Aí tem alguns feixes que unem o nó sinusal, passam pela ativação dos átrios e chegam no nó atrioventricular, onde há uma redução de velocidade de transmissão desse estímulo elétrico, e depois passa para o feixe de His, passa para os ramos, ramo direito, né, e ramo esquerdo, com seus fascículos anterior e posterior, e finalmente atingindo as fibras de Purkinje e a fibra muscular, finalmente, né, entregando ali aquele estímulo no músculo, no miocárdio, nas fibras e acontecendo a contração. Então o eletrocardiograma ele avalia tudo isso, né? E ele é muito completo nesse sentido. É um exame antigo já, uma tecnologia muito antiga, né, desenvolvida, que até hoje é muito utilizado, né? E hoje nós temos equipamentos pequenos, portáteis, fantásticos, para que nós possamos fazer isso de forma ambulatorialmente. E há uma vantagem muito interessante do eletrocardiograma: ele não precisa ser realizado, né, ser operacionalizado por um cardiologista. Você pode treinar um enfermeiro, um auxiliar, ou mesmo você, clínico geral, pode realizar o eletro com facilidade e enviar esses traçados para laudo à distância, né? É um dos serviços que a Mobilivete presta. E sempre com toda a assistência, né, personalizada. Se tem alguma dúvida daquele laudo que chegou à distância para você, você entra em contato conosco e a gente consegue esmiuçar os detalhes daquela conclusão ou daqueles valores que foram apresentados ali no laudo. Bom, então o eletro ele avalia ritmo, via de regra. Ele é para isso. Ouvir um ritmo irregular que você não sabe ou não está associado ao ciclo respiratório, você precisa obrigatoriamente fazer um eletro, tá? E se você não ouviu o ritmo irregular, não ouviu o sopro, não ouviu nada, e o paciente é jovem, é um paciente bem jovem, não tem nem 3 anos, ou até 5 anos, tem paciente que já com 5 anos começa a ter lesão de válvula, né, algumas raças condrodistróficas, mas se você tem um paciente jovem, por exemplo, para orquiectomia, para ovário salpingo-esterectomia, né, que você vai castrar, e é um paciente jovem, às vezes menos de 1 ano, o eletro ele ajuda muito numa avaliação pré-anestésica, por exemplo. Ele garante que aquele ritmo está ok. E você ouviu, não auscultou nenhum sopro naquele paciente que é jovem. Você fez exame físico, está tudo ok. Perfil hemodinâmico perfeito. Pulso ok no exame físico. Então, muitas vezes, o eletrocardiograma associado a uma pressão arterial, por exemplo, né, que garante que aquela pressão, apesar de você ter sentido pulso, você não tem um valor ali, né, subjetiva essa avaliação do pulso. Então, você pode associar, por exemplo, a uma pressão arterial, ter uma avaliação pré-anestésica de eleição, né, para procedimentos eletivos, super bem feitinha, com exame físico ok, bem feito, com calma, sem pular nenhuma etapa, associando uma pressão arterial e um eletrocardiograma, né? Já vou falar daqui a pouco sobre pressão arterial, mas ela também tem a vantagem de poder ser feita sem o veterinário, né? Um técnico, um auxiliar, sem cardiologista também, né? Então, nem o clínico seria obrigado a fazer a aferição de pressão, muito menos o cardio, né? É que a gente acaba tendo mais prática. Então, os gargalos da técnica de achar o pulso, por exemplo, são mais fáceis para nós que temos mais prática, mas nada que você não resolva praticando, tá? Então, o eletro é isso, né? O eletro dá alguma ideia de tamanho de câmara? Ok, ele pode dar, né? Mas a precisão, né, a sensibilidade, que é a capacidade de detectar a alteração em tamanho de câmaras no eletro, ela é baixa, né? Antes, quando nós não tínhamos o ecodopplercardiograma tão disponível, né, hoje nós temos, por exemplo, equipes como a Mobilivete, que tem aí vários cardiologistas rodando, fazendo de forma móvel, fazendo em casa os exames se for necessário, dependendo da situação, né, da necessidade.
Então nós temos acessibilidade melhor hoje para o eco, mas antes nós não tínhamos, e o eletro ele é antigo, né? O equipamento de eletrocardiograma ele não é tão caro para se adquirir. Então ele é mais acessível e ele é mais acessível há muito tempo. Então nós usávamos algumas indicações de onda, de duração, especialmente de onda ou de amplitude, né? Então é o tempo que ela demora para terminar e começar e o tempo o quanto ela atinge em milivoltagem para sugerir sobrecargas de câmaras. E isso o eletro também faz, né? Então você pode usar o eletro para indicar o eco, por exemplo, né? Porque ele não tem a precisão. Muitas vezes ele dá um falso negativo, ele dá ali como não tem nenhuma alteração em sobrecarga, né? Sobrecarga de aumento ou aumento de câmaras, mas aí você faz o eco e o eco detecta isso, né? Porque o eco ele é perfeito para fazer a avaliação anatômica, para fazer a avaliação de fluxo, espessura. Então, anatomia e fluxo, função, eco, ritmo, eletro. E quando você ouve um ritmo muito irregular, né, ou regular, mas muito acelerado, ou regular, mas muito bradicárdico, muito lento, ou muito lento e irregular, todas essas alterações de ritmo obrigam você a ir para o eletro, porque é o eletro que vai dar a dica de que tipo de arritmia é, e vai dar inclusive o direcionamento de que terapia você vai ter que fazer. Você vai ter que dar drogas antiarrítmicas ou você vai ter que colocar um marca-passo. Isso tudo o eletro vai te ajudar muito, tá? Daqui a pouquinho nós vamos falar do Holter, mas o Holter é basicamente a mesma coisa, tá? Só que por uma duração maior, tá? A gente já fala mais quando a gente manda para o Holter. E a pressão arterial? A pressão arterial, como eu falei, é um exame que tem que ser básico, né? Aqui nós estamos falando de exames cardiovasculares, mas a pressão arterial tem que ser tão básica quanto nós quando vamos no hospital e a enfermeira faz uma triagem ali, mede a sua pressão, mede a sua temperatura, já faz uma anamnese básica antes de chegar no médico que vai te atender. Então nós, como veterinários, temos que introduzir a frequência e vamos dizer assim, a rotina de medir pressão dos nossos pacientes. O equipamento não é caro, a habilidade para se fazer a pressão, para se aferir a pressão, ela é pequena, é só treinar. E eu estou falando em treino em equipamentos que são analógicos, né? Aquele dopplerzinho vascular, o joguinho de manguitos, como você vê aqui na imagem, né? A posição desse manguito aqui, ela é mais ilustrativa, né? Mas ela normalmente a gente não usa essa posição, né? A gente usa no terço proximal de radiuna, né? Quem tiver interesse, tem um trabalho que explica direitinho a técnica de como se fazer, de como se medir, né? Que tamanho de manguito escolher. Normalmente ele tem que ser 40% do diâmetro medido em centímetros ali do terço proximal de radiuna, tá? Normalmente no membro anterior, em decúbito direito, o membro que fica embaixo, então o membro anterior direito. Essa é a técnica que eu uso na grande maioria das vezes, a não ser que eu seja impedido por algum motivo, um acesso que está ali, ou às vezes pacientes amputados que não têm o membro anterior direito. Por algum motivo não dá para fazer nessa técnica, mas é a que eu prefiro fazer, tá? E outra coisa que eu também faço na hora de medir, óbvio, é tentar deixar o paciente mais tranquilo possível. Então, ele está contido, ele está tenso, a adrenalina está disparada ali na circulação, mas em alguns momentos ele vai relaxando, né? E se você vai medindo seriadamente a pressão, vai existir um momento que a pressão é a mais baixa que você pegou daquele paciente. Aquela pressão provavelmente é a pressão mais próxima da pressão de repouso, que é que você está interessado. Você não está interessado numa pressão do paciente que está em exercício, que está tentando se livrar da contenção, por exemplo, né? Todos que já fizeram um teste ergométrico sabem disso. Conforme a gente faz o exercício e a enfermeira vai medindo a nossa pressão vai aumentando, porque o músculo demanda muito mais oxigênio e o coração ele faz com que chegue muito mais sangue nos músculos quando você está em exercício. No cão, no gato, né, no nosso paciente que está contido e está ali lutando para escapar, é a mesma coisa. Então, você idealmente tem que deixar e tentar pegar a pressão desse paciente no momento de repouso, no momento que ele não está fazendo força muscular ali, tá? Às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil. Eu vou muitas vezes fazer, por exemplo, a pressão arterial em domicílio, porque é um local que o paciente se sente mais tranquilo, né? Então, às vezes eu tenho recomendações, requisições de colegas
olha, eu quero que meça a pressão, mas eu quero que meça a pressão em domicílio, em casa, tá? É um dos serviços que nós temos bastante know-how de fazer também, né? Nós da equipe Mobilivet conseguimos fazer, temos know-how, fazemos de forma rotineira a aferição de pressão em domicílio. Então é uma coisa que a gente faz e a gente realmente vê que é diferente, né? Muitas vezes o tutor conta, nossa, lá estava dando 200, né? Agora a gente está batendo 150, que seria o limite máximo aí da normalidade para pressão. Então é isso, respeite a técnica e utilize como forma complementar, né? Tem pacientes, por exemplo, que não são cardiopatas especificamente, são endocrinopatas ou nefropatas. Eles têm tendência a ter pressão aumentada, pressão arterial sistêmica aumentada, sistólica. Então você obrigatoriamente precisa aplicar esse exame e utilizar de forma rotineira nesse paciente, né? Nos cardiopatas, de quando em quando a gente mede pressão? Normalmente quando eu altero medicações, né? O básico de tratamento para o cardiopata que está insuficiente cardíaco, né, que faz congestão, seja direita ou esquerda, é vasodilatação e diurético, que faz com que a pressão arterial sistólica, né, ela caia, né, ou ela entre em valores normais caso ela esteja aumentada. Então, toda vez que eu altero as doses de diurético ou introduzo um novo vasodilatador nesses pacientes, por exemplo, ou altero a dose dos vasodilatadores, eu meço a pressão. Se está tudo bem, lindo, maravilhoso, tudo andando perfeitamente, com a terapia otimizada, o paciente está bem, eu acabo medindo a cada 2 meses, às vezes a cada 3 meses, junto com a avaliação de sangue, né? Função renal, hemograma, algumas coisas que a gente acaba pedindo de rotina. Nós vamos ter um vídeo para falar só dos exames que não são específicos ou exclusivos cardiovasculares. Quando a gente decide fazer cada um deles, a gente vai falar, vai ser, acho que, o último vídeo da série, tá? Muito bem, falei bastante aqui de pressão arterial. O Holter. Então, o Holter é um exame, é um eletrocardiograma, não é exatamente igual, porque ele não tem o posicionamento dos eletrodos é diferente. E ele é esse dispositivo aqui que vocês estão vendo, que ele é preso, né? Aqui a gente está terminando de colocar no paciente aqui, ainda pode ser que ele seja preso com um esparadrapo, com uma bandagem ou até com um coletinho aqui, né? Essa foto eu peguei da internet, é uma foto da doutora Ariane, ela fez um trabalho dela, né, com Holter nos pacientes, e eu gentilmente peguei essa foto e citei a fonte aqui, né, para que vocês saibam que é a doutora Ariane que fez essa foto, que ela não é minha. Então aqui está um paciente, você vê que ele está com os cabos aqui, né, aqui o cabo, os eletrodos, preso aqui com uma bandagem, né, e depois esse aparelho, ele é pequeno, existem menores ainda, ele é colocado junto no dorso do paciente, com colete, com outra bandagem, e fica 24 horas registrando toda a parte elétrica do coração. Como e por que a gente usa isso, né? Então, às vezes você tem um paciente que tem sinais de baixo débito cardíaco, por exemplo, desmaios, né? O pulso muito fraco, ou pré-síncopes, que não chega a ser um desmaio, não tem a perda total da consciência, mas ele tem sinais de baixo débito, toda vez que faz um exercício ele não passa bem. Então, a gente coloca o Holter para detectar algum evento elétrico associado ao sinal de baixo débito. Então, se você está com o Holter e durante o dia do Holter, o tutor ele é orientado a fazer um diário, de hora em hora, marcando as atividades. Está dormindo, cheguei em casa, se agitou, correu no portão, latiu para o vizinho, latiu para o cachorro, latiu para o carro, passeou, dormiu. Todas as atividades durante esse dia. E ele pode descrever em um momento, se acontecer, né? Às vezes a gente põe o Holter e não acontece, mas o ideal é que se aconteça. Se acontece o desmaio, uma pré-síncope naquele horário, nós vamos lá no Holter e vemos o que está acontecendo na parte elétrica do coração. E às vezes a gente detecta realmente que teve uma arritmia, uma bradiarritmia, um ataque, arritmia que pode ter causado uma queda de desempenho cardíaco naquele momento, né? Então, que a gente chama de sinal de baixo débito cardíaco, né? Débito cardíaco, quantidade de sangue que o coração bombeia por minuto. Então, se isso acontece e tem um evento elétrico associado, a gente fecha o diagnóstico e sabe que aquela arritmia foi responsável por aquele sinal clínico. E às vezes a gente tem um evento, e muitas vezes é difícil diferenciar uma pré-síncope de um evento neurológico, né, uma epilepsia ali,
complexa, por exemplo. E aí o Holter ele pode trazer essa informação, né? Então, se não há um evento elétrico específico e houve a descrição daquele horário, daquele sinal clínico, a gente associa a outra causa, né? Muitas vezes neurológica. Então, o Holter serve para isso. Ele é um equipamento que faz a avaliação elétrica, como o eletro faz, tá? Mas em 24 horas, então é um tempo maior e às vezes você, se quiser e precisar mesmo, você faz por mais tempo, por 48 horas. Na medicina humana, a gente sabe que existem Holters que têm capacidade de gravar até 7 dias, tá? Então, eu não tive pacientes que precisaram disso, de uma avaliação tão longa assim. Via de regra, a gente faz por 24 horas o Holter para tentar identificar alguma arritmia que pode não aparecer no eletro, né? Se nós formos fazer a conta de quanto tempo a gente gasta no eletro e quanto das 24 horas a gente realmente avalia, é realmente muito pouco. Nós fazemos ali um eletro de 3 a 5 minutos. Às vezes, quando eu tenho tempo e quero e o paciente colabora, a gente deixa mais tempo, né? Faz duas avaliações de 5 minutos, por exemplo, que daria 10 minutos. E se a gente colocar 10 minutos nas 24 horas, é muito pouco do período, né? A arritmia tem que ter uma frequência muito alta ou estar persistente no paciente para que a gente pegue no eletro, tá? E a radiografia de tórax? A radiografia de tórax ajuda muito a ver os campos pulmonares, né, no paciente que tem doença crônica de válvula mitral, né, degeneração micossomatosa. E está numa fase B3 ou C, que é a fase que ou ele está estável, mas o coração já está muito grande, e as pressões internas nas câmaras esquerdas já estão elevadas, ou o estágio C, ele teve pelo menos um episódio de edema pulmonar, o raio-x de tórax ajuda muito. Então ajuda muito se a gente associar, por exemplo, eu só tenho raio-x de tórax, o que ele vai ajudar? Eu faço exame físico, eu ouço o sopro bem no foco mitral, um sopro alto, uma graduação 5 ou 6, ouço crepitação pulmonar, paciente tossindo, às vezes secreção nasal, sério sanguinolento, esse é a cianose de língua, né, um sopro alto, e faço um raio-x. Abro um parênteses aqui, se esse paciente está com secreção nasal, sério sanguinolenta e crepitação e sopro alto, obviamente você já sabe que está em edema pulmonar. Então ele precisa internar, precisa de oxigênio, precisa estabilizar, né? O ideal é você nem fazer raio-x nesse paciente. Mas vamos supor que esse paciente está se recuperando de um quadro desse, ou seja, mandou internar, teve a sua atitude correta de focar na estabilidade do paciente nesse caso, e ele está se recuperando, ele já está bem, respirando bem, não tem mais secreção, mas você quer ver se ainda tem algum edema residual, você faz o raio-x de tórax. Ele vai te dar informações muito precisas sobre a parte parênquima pulmonar e vai confirmar, caso você já tenha um eco, ou vai indicar, caso você não tenha um eco, o tamanho da silhueta cardíaca, né? E muitas vezes ele vê aquele galo na silhueta cardíaca que refere ao átrio esquerdo aumentado. Outra coisa que o raio-x de tórax pode ajudar muito é diferenciar a tosse, se ela é cardiogênica por compressão de bronquio principal ou de traqueia, ou de compressão mecânica de vias aéreas superiores, ou se é de edema pulmonar, ou se é um colapso de traqueia e o coração não tem nada a ver com aquela história. Muitas vezes a gente pega a traqueia colabada ali, a traqueia torácica ou às vezes a traqueia cervical. Então, eu estou falando aqui de raio-x de tórax, né? Mas você pode muito bem pedir um raio-x cervical com compressão da traqueia para ver se aquele paciente tem ou não tem colapso de traqueia. E às vezes você só vai fazer diagnóstico de colapso de traqueia com a traqueoscopia mesmo, né? Paciente com o videolaparoscópio, o videoendoscópio ali posicionado na traqueia para ver às vezes até o grau, se é realmente que ele tem. Porque muitas vezes a gente não vê no raio-x. A compressão da traqueia ela ajuda para tentar fechar o diagnóstico de colapso de traqueia, mas algumas vezes só com esforço maior que ela colaba. Então, raio-x de tórax, e se você pode associar o raio-x cervical, você tem uma boa avaliação da parte respiratória e a relação que o coração está tendo com a parte respiratória. E dá para você direcionar muito bem o diagnóstico já e fazer, inclusive, acompanhamento de pacientes com edema pulmonar, por exemplo, né? Eu vou só abrir um parênteses aqui, que você pode também fazer acompanhamento de recuperação dos pacientes com edema pulmonar cardiogênico com o FAST de tórax, né? Você pode fazer ali
um FAST de tórax rapidamente, ver bandas B, como é que tá, ela é semi-quantitativa, quanto mais bandas B, pior a condição daquele parênquima pulmonar, da lesão intersticial. Ou você pode até fazer o VET-Blue, que é um protocolo um pouco mais avançado de avaliação de pulmão pelo ultrassom. É uma possibilidade ao invés de você ir para o raio-x desse paciente, né? Recomendo veementemente que o paciente esteja estável para ir para o raio-x. E especialmente se você quiser fazer uma VD, né? Se ele não está estável, você não tem mais nada para usar, mas você tem um raio-x, você pode fazer uma lateral muito rápida, mas se não está estável, não é legal. Se você já ouviu o sopro, já viu que ele tem crepitação, não tem muito erro, ele está em edema pulmonar cardiogênico, você precisa então intervir, depois faz o exame, depois você entra com o diagnóstico. Agora, se não tem sopro, você conseguiu auscultar legal, ele tem uma ausculta boa, não está abafado, eu ouço a bulha com nitidez, lub-dub, né, e não tem sopro, e tem crepitação, cianose, provavelmente você está diante de um quadro respiratório primário, né? Então vai investigar a parte respiratória, mas não pode fazer raio-x se o paciente está instável, está cianótico, se não está saturando, não vá levar esse paciente para radiografia, tá? Apesar de ele não ser cardiopata, possivelmente, não ter uma complicação de uma doença cardíaca avançada, um quadro congestivo do lado esquerdo e edema pulmonar, ele pode ter uma condição mais séria de tórax, uma efusão pleural, às vezes até uma efusão pericárdica, que você não consegue ouvir sopro, ou mesmo uma pneumonia mais séria, uma lesão intersticial mais séria que não seja cardiogênico, seja primário na parte respiratória. Então, a estabilidade do paciente ela é obrigatória, mandatória, antes de qualquer coisa. Isso você vê com o exame físico, tá? Depois você vai fazer os exames. Então, sempre os exames têm que ser realizados com o paciente estável, obrigatoriamente. Muito bem, é isso. É um conteúdo meio denso, tem muita coisa de cada exame, mas deu uma pincelada em cada modalidade de exame cardiológico e um exame de imagem que não é exclusivamente cardiológico, né? Um exemplo do raio-x, que dá para a gente escolher, né, e fazer combinação. Muitos pacientes que são cardiopatas precisam de praticamente tudo, né? Se eu tenho um paciente, por exemplo, com lesão de válvula mitral, né, doença crônica, ele já tem aumento de câmaras esquerdas, obrigatoriamente, mesmo que ele estiver estável, você vai acabar fazendo eco, eletro, raio-x, né? A pressão arterial até mais frequente. Então, a avaliação completa eco, eletro, raio-x eu faria a cada 6 meses se não tiver absolutamente nada, uma vida normal. Tossiu, raio-x, se estiver estável, né? Desmaiou, ecocardiograma, porque pode estar desenvolvendo hipertensão pulmonar, tá? E nunca desmaiou antes, agora desmaiou. Via de regra, esses exames a cada 6 meses, eco, eletro e raio-x. A pressão, toda vez que eu precisar mudar de dose da terapia ou acrescentar uma nova droga, a pressão precisa ser repetida. Eu, quando entro com um paciente, vamos supor um paciente com doença de válvula, fez diagnóstico agora com eco, passou em consulta, eu vou começar a medicá-lo. Eu preciso ter alguns exames antes e depois das medicações terem iniciado. A pressão arterial, a função renal, por exemplo, não só exclusivamente, mas por exemplo, são exames que eu faço antes, entro com a medicação, 7 a 10 dias eu repito. E se tudo for correndo bem, a cada 30 dias, mais uma vez daí. Então, antes, depois 7 dias, daí 30, e aí eu espaço talvez daqui em 3 meses, e aí já vem mais 3 meses, eco, eletro, pressão, raio-x, exames de sangue, tudo de novo. É mais ou menos o protocolinho que eu uso aí nos pacientes que estão estáveis, tá? Os que não estão estáveis, que eu estou trocando, eles internam, né? Depois que eles estabilizam um pouco, sai da internação e aí eu estou ali tentando ajustar as doses das medicações e eu repito cada 2 semanas pelo menos a pressão, tá? E aqui, gente, é a agendinha dos cursos que a gente vai iniciar, vai fazer umas turminhas de curso, a segunda turma do treino de ultrassom de emergências, né, ultrassom abdominal e torácico. Nós vamos fazer um treinamento teórico prático básico de avaliação cardiovascular. Então, vocês vão ter conteúdos ali teóricos de fisiologia e semiológicos da parte cardiovascular, né, básica, para não esquecer de nada o clínico geral que está começando, saiu da faculdade, ou aquele clínico que quer dar uma reciclada em toda a parte de avaliação
cardiovascular específica, vai ter a chance de fazer aqui no dia 16 de fevereiro. E no mês seguinte, 16, 17 e 18 de março, nós vamos ter um treinamento teórico prático mais avançado de avaliação cardiovascular. Aqui nesse treinamento, eu vou treinar as pessoas na parte prática, fazer eletro, aferir pressão. Nós vamos pegar na mão, literalmente, vai sair sabendo rodar um eletro, não laudar, mas vai sair sabendo rodar um eletro, ter uma noção do ritmo e vai sair sabendo medir uma pressão arterial com os aparelhinhos analógicos da forma mais difícil, vamos dizer assim, possível. Porque se você pegar um automático que funciona bem, aí é bem fácil, né? Mas se você aprendeu no analógico, no difícil, você faz depois com qualquer equipamento. E dia 22 de março nós vamos ter um treinamento teórico-prático de procedimentos minimamente invasivos guiados por ultrassom. Provavelmente vamos ter a participação do patologista, né? Eu ainda tenho a confirmar, mas já posso citar o nome do Lapavete, Dr. Laerte, que é um parceiro e amigo de muitos anos. Provavelmente ele vai participar nesse curso de treinamento teórico-prático de procedimentos minimamente invasivos guiados por ultrassom. Tem uma série de vídeos já que a gente já gravou, tá? Sobre procedimentos minimamente invasivos guiados por ultrassom. Já está no nosso canal do YouTube, já tem um tempinho. Dia 22 de março a gente vai gastar o dia inteiro fazendo isso, treinando um pouquinho também sobre como adquirir a amostra, como fazer esses procedimentos nos pacientes, ok? Gente, então é isso que eu tinha para hoje. Eu agradeço imensamente a audiência. É uma aula densa essa aqui, talvez é a mais longa até aqui, porque nós falamos de acompanhamento de paciente, de vários exames, vários aspectos de cada exame. Então fica a dica para vocês, interajam com a gente nas dúvidas, mandem perguntas ou comentários nas nossas redes sociais. E a gente está sempre à disposição, lembrando que vocês são o motivo pelo qual nós nos dedicamos, né? Nós e vocês fazemos a diferença em elevar a nossa querida medicina veterinária ao nível de excelência. Um dos objetivos, uma das missões da Mobilivet é fazer com que a excelência da veterinária seja praticada o tempo todo e que na ponta lá da frente os nossos pacientes, nossos pets tenham uma vida mais longa e mais proveitosa com seus tutores. Então a gente sempre está almejando essa missão aí, ok? Um abraço, até a próxima.